Gente, eu sou a Babi Chaves, só uma correção, eu trabalho na Braze, que é uma plataforma de Customer Engagement. Eu também tenho o meu próprio podcast e eu estou muito feliz de estar aqui nesse painel com dois nomes tão importantes, que é a Paty Leivas e a Joyce. A Paty já se apresentou um pouquinho, mas antes da gente começar qualquer coisa, eu quero dar um segundinho ali para elas se apresentarem. Pode começar, Joyce. Boa tarde a todos, eu sou Joyce Ferreira. Sou fundadora da Magic Blue Turismo, que é uma agência e operadora de turismo em São Paulo, especializada em viagens para Disney e Orlando. E também sou fundadora e CEO da Academia da Magia, que é uma empresa especializada em capacitar, treinar e preparar profissionais do turismo para o mercado de Orlando. Então, Paty Leivas, formada em Direito, não exerço. Meu trabalho hoje consiste em principalmente, a parte de gestão de relacionamento. Sou especialista em networking intencional e desde a época 2020, depois da pandemia, também influenciadora digital. Sou aqui de Porto Alegre e é um prazer estar contigo aqui, Babi. Muito obrigada. Para quem chegou agora, o tema do nosso painel de hoje é como a IA permite encantar sem perder a magia. Então, acho que a gente está com as pessoas certas aqui. E a gente vai começar com uma pergunta bem básica, que eu acho que é o que todo mundo quer entender. Qual foi a última vez que a gente se encantou com alguma marca, que alguma experiência marcou a gente? Paty, você lembra? Ou Joyce, quem quer começar? Olha, o encantamento ele está em muitos fatores, né? Eu acho que assim existem marcas que hoje são muito representativas. E eu tenho um apreço muito especial pela Adidas Originals, que, aliás, é uma das que primeiro começou a usar na inteligência artificial. Então, realmente, eu acho que o impacto causado por uma marca como essa, que tem a disrupção, né, na sua origem, é muito grande, porque eles fizeram o primeiro comercial totalmente com IA, sem nenhuma modelo, sem nenhum produtor de moda. Isso gera um certo desconforto, né, no mercado, mas eu acho que foi muito impactante. Eu acredito muito que o encantamento ele está nos pequenos detalhes. E eu anteontem, cheguei aqui em Gramado, sou de São Paulo, e eu e meu marido fomos numa cantina muito tradicional aqui, que o pessoal estava nos indicando. E o que me encantou nessa cantina não foi a comida, que era maravilhosa, mas o olhar do garçom ao nos atender, a perguntar: de onde vocês são? É a primeira vez? Me fala o que você gosta de comer, o que vocês gostam de beber, daqui vocês vão fazer o quê? Então, assim, ele se preocupou com tantos detalhes que tornou a experiência mágica. Então, foi uma empresa que não tão grande como a Adidas, né? Uma empresa pequena, local, regional, mas que com o fator humano, que aliado à IA, a gente vai falar isso depois, pode transformar, trouxe esse encantamento real. O encantamento em Gramado, eu acho que é uma das coisas base, né? Aqui é uma cidade que, se vocês tiverem a oportunidade ainda de dar uma circulada fora dos momentos aqui do Gramado Summit, vocês vão ver, esse gosto pelo atendimento está em tudo. Então, a gente pode dizer que Gramado é uma fábrica de encantamento mesmo. Isso é bem característico daqui. Não, com certeza. Inclusive, ontem a gente teve uma experiência especial de encantamento. A gente foi no Mundo Criar Amigos e foi a primeira vez que eu fui numa festa de adulto num buffet infantil que podia brincar. Foi muito legal. Eu não sei onde a IA entra nisso, mas eu posso falar para vocês, se tiverem oportunidade, façam. Porque parecia que eu tinha 8 anos de idade de novo. Foi maravilhoso. Esse case do Cria Amigos é realmente uma ótima oportunidade de falar sobre encantamento, porque a ideia de duas gramadenses, né, que foram aos Estados Unidos, viram uma história que podia acontecer aqui, que era a fabricação de bichinhos pelas próprias crianças. Talvez vocês conheçam a Toys R Us, com R, né? E elas criaram aí a Cria Amigos em cima dessa tendência que já fazia sucesso no exterior, só que hoje cresceu muito mais. Eles são um hotel, inclusive tu, sendo uma operadora de turismo, tem que ir lá visitar, porque é um hotel o primeiro hotel infantil do Brasil, né? As portas são pequenininhas, é tudo feito para encantar as crianças, e nós adultos acabamos também ficando encantados. Aproveitando que a gente entrou então nessa parte de encantamento e a gente falou aqui de algumas experiências offline, eu queria saber de vocês como que vocês acham que a gente pode
transformar esse tipo de encantamento, como é que a gente traz isso para a realidade da IA? Se tiverem algum exemplo, quiserem trazer algum ponto assim que vocês já viram no dia a dia. Eu sou uma pessoa que vou sempre utilizar muitos exemplos da Disney, né? Eu estudo a Disney há mais de 30 anos, já estive lá mais de 80 vezes, porque é o meu trabalho, mas eu não estudo a Disney só por hobby. A Disney é o nosso maior laboratório de encantamento, de LTV, clientes infinitos, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. E como que a Disney consegue escalar esse encantamento para milhares e milhares de pessoas, né? Como que é possível isso? Então, eu enxergo muito a tecnologia, e a IA vem corroborar com isso, muito nos bastidores. Então, a Disney ela usa muito da tecnologia para dar mais tempo para que o humano consiga fazer a conexão humana. Então, para que seus funcionários, que eles não chamam de funcionários, chamam de cast members, que traduzindo para o português são membros do elenco. Por que são membros do elenco? Porque aquilo é um show. Então, a Disney não está prestando um serviço, ela está oferecendo um show a todo momento. Então, se você vai num parque da Disney, não sei quantos aqui já foram, quem aqui já foi em algum parque da Disney? Aqui já foram alguns. A gente sabe o que é isso, né? Em todo lugar, em cada esquina que a gente vira, a gente fala, uau, como que eles conseguem fazer isso? E agora com o advento da tecnologia com inteligência artificial, que a Disney já usa há muito tempo, mas a gente não percebe. Porque o fator humano está sempre lá na ponta, para entregar aquilo que a IA não consegue entregar. Então, a IA 100% utilizada nos bastidores. No palco, é o show humano que a Disney faz. Quer complementar? Não, eu acho incrível, né? Porque o Paulo, que estava aqui, né, no palco antes da gente, ainda falou, hoje o maior problema da inteligência artificial é o humano que ainda não sabe usar todas as benesses que podem advir, né, dessa nova tecnologia. E eu vou fazer uma referência, Babi. SXSW de 2025, uma fala que me marcou muito foi dizendo o que nós vamos passar com a inteligência artificial é a mesma coisa que alguns de nós aqui, outras não, passaram ao começar a usar a internet, né? Então, quem passou por esse mundo offline para online, acha que foi um grande salto. Agora, dizem que será maior ainda. Mas o fator humano continua sendo a melhor e a maior das coisas. Então, acho que isso, associado a toda a tecnologia que empresas como a Braze e tantas outras podem trazer, realmente fazem a experiência de cliente ser cada vez mais bem feita e importante de ser cuidada, né? Perfeito. E aí, puxando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta. Pensando nesse encantamento e pensando em IA em escala, dá para IA criar uma conexão genuína? Depende daquilo que a gente acredite ser genuíno. Se a gente pega, por exemplo, uma princesa da Disney, né? Então, eu vou quebrar um pouquinho a magia aqui para vocês, tá, gente? A princesa da Disney, ela é uma atriz muito bem preparada, então ela tem uma série de processos a seguir. Então, ela precisa olhar no olho, ela tem que ter a voz doce, ela tem que ter todos os movimentos ali, assim, milimetricamente preparados, né? Descer à altura da criança, falar na mesma altura, no mesmo tom da criança. Então, tudo isso é genuíno? Não, porque é ensaiado, né? Mas quando ela está falando com uma criança, aquilo é real. Então, eu acho que, quando a gente traz isso para a IA, eu acho que a entrega, se ela for real, não importa de que forma isso foi feito. Então, se você consegue fazer uma entrega uau para o seu cliente, tanto faz se isso foi criado, gerado com inteligência artificial ou não. A entrega é mais importante. Fazendo uma entrega, seja qual for o seu produto, serviço, o seu negócio, para o seu cliente lá na ponta, ao invés de você se preocupar, o que isso vai me economizar, vai me gerar mais lucro, vai me gerar mais tempo, vai me gerar menos mão de obra, tudo isso é importante. Mas se preocupa com a experiência do cliente lá na ponta. Se eu colocar IA, como que vai ser a experiência do meu cliente lá na ponta? Isso vai parecer real para ele? Ainda que não seja genuíno, ainda que seja feito por uma IA, vai parecer real? Se sim,
vai fundo, porque a IA vai te ajudar muito. Se não, reveja os processos, porque no final do dia tem que parecer real para o seu cliente. Assino embaixo da tua fala e agora fiquei tristíssima porque eu entendi que eu não posso ser uma princesa da Disney, né? A voz doce não vai rolar nessa vida. Mas tem eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é muito bom, porque hoje a inteligência artificial traz para nós, né? Quem tem 40 a mais deve lembrar de uma propaganda do Guaraná Antártica, que era o gênio, né? E tem gente que não sabe pedir, porque as pessoas, eles dizem, o gênio da lâmpada está aqui, pede alguma coisa, e as pessoas pediam as coisas mais estapafúrdias, e o gênio, né, concedia o desejo. E o gênio dizia, tem gente que não sabe pedir. Não saber pedir para IA, né, vai fazer com que não fique genuíno, mas pode sim, ainda mais podendo, né, estudar. Eu mesmo, saiu a Aline, uma especialista que estava aqui no palco, saiu e disse, olha, quero tua mentoria, preciso entender mais, preciso estar mais por dentro disso, porque a gente realmente está engatinhando. Todo mundo que já sabia ou achava que sabia alguma coisa em relação à inteligência artificial, agora não sabe mais nada. Sabe? Então, pessoas como tu trazem isso também muito para o palco e para a pauta, né? E eu concordo contigo, acho que vai ser genuíno à medida que seja bem feito e tenha um bom background, né? E para mim, pensando nisso, uma das coisas que mais me encanta é quando eu me sinto enganada. Quando eu tenho uma experiência, e aí é muito legal a experiência com a marca, e depois eu descubro que era IA. Para mim, aí é quando o cara acertou. Porque se eu não percebi, é assim que tem que ser. Agora, se em algum momento eu falei, ai, não quero falar com esse robô hoje, tá errado, gente. Não é o caminho certo. E aí, falando disso um pouquinho, e trazendo para o mundo de escala, tem como a gente trazer a IA sem perder a genuidade, sem perder essa conexão, mas fazer isso de uma maneira escalável, pensando aqui em todo tipo de empresa que a gente pode estar assistindo? Isso quem tem que nos dizer é tu, né? Sim, compre a Brand. Eu realmente não sei muito, mas uma das coisas que eu acho que assim ainda é estapafúrdia dentro dessa tecnologia toda que está na nossa mão hoje, né, são alguns mecanismos, por exemplo, até governamentais. Eu essa semana recebi um meme do GovBR, que eu estou tendo uma dificuldade porque ele não reconhece meu rosto. Eu digo, tem que parar de fazer procedimento, né, porque nem o Gov está mais me reconhecendo. E aí é muito engraçado porque assim, a inteligência artificial trabalha para tudo isso e não nos resolve, não soluciona aquilo ali que deveria ser tão simples de usar. Então, assim, eu realmente não sei te dizer nessa escala o quão possível é, mas acredito sim que bem feito, bem usado, possa, né? Lá vai eu usar exemplo Disney de novo, tá, Babi? Por favor. Mas a Disney, milhares de milhões de clientes no mundo inteiro, são só na Flórida 45 mil funcionários. Então imagina para fazer a gestão de tudo isso, né? E quando a gente está lá nos parques da Disney, quem já foi vai se lembrar disso, existe uma pulseirinha que você pode comprar, que se chama Magic Band. Então a Disney já começa a coletar dados de uma maneira mágica, sem a gente perceber. A gente até sabe que a gente está sendo monitorada por aquela pulseirinha, mas aquilo por um lado, para a experiência do cliente, aquilo facilita muito, porque ela abre a porta do seu quarto, ela é o ingresso do parque, quando você entra, você não precisa ficar carregando o ingresso, você pode colocar o seu cartão de crédito lá e fazer as compras do parque, enfim, e ela ainda é interativa. Tem várias estátuas no parque que você passa a pulseirinha, a estátua brilha, acende, toca música, ela sincroniza com os fogos e a música dos shows de fogos. Então, para o ponto de vista do cliente, isso é mágico. Para o ponto de vista da Disney, que precisa coletar dados em escala para aumentar aí o seu LTV, é incrível, porque ela sabia exatamente onde o cliente está, quanto tempo ele ficou em cada área do parque, se ele entrou, se ele saiu, que horas ele saiu do hotel, se ele está hospedado no hotel da Disney, qual foi o restaurante que ele foi, o que ele comeu. Gente, olha a quantidade de dados que a Disney colhe enquanto a gente está lá e a gente não percebe. Eles fazem isso de uma maneira tão mágica que a gente está se divertindo e estava lá, passando a pulseirinha feliz da vida. Então, respondendo a sua pergunta, Babi, sim, com a análise correta de dados e com o fator de coleta de dados
voltado para o olhar humano, porque hoje em dia ninguém aguenta mais preencher formulário. Ninguém aguenta mais responder pesquisa de satisfação, não é verdade? Então, assim, tudo ficou muito mecânico. Então, se a gente consegue criar, igual a Disney, uma forma de coletar essas informações de modo que o cliente na ponta não perceba isso, ou até perceba, mas ele se divirta, ou ele curta a experiência durante essa coleta de dados, perfeito. E eu acho que esse é o grande desafio da tecnologia e da IA. É a gente não estressar o cliente na ponta, mas a gente coletar esses dados para a gente conseguir escalar, para a gente entender cada vez melhor, para a gente conseguir oferecer coisas mais personalizadas, mais assertivas e, claro, no final do dia, aumentar o nosso lucro, aumentar a nossa rentabilidade e todo mundo ficar feliz. Imagina um CRM desses da Disney, né, gente? Imagina, assim, cada um dos lugares, o que tu comeu, o que tu passou, o que tu escolheu, o que bichinho que tu comprou. É uma base de dados, assim, gigante e muito potente, né? É um tesouro isso. Com certeza. Eu acho que todo dia a gente está vendo uma IA nova, né? Quem aqui já está usando o cloud? Já está viciado? Quem ainda está no GPT? Aí tá eu, atrasada, tá atrasada. Tá assim. E aí, com tanto recurso, tem duas coisas que a gente tem que se atentar. A coleta de dados e também saber o que a gente quer fazer com eles, né? Porque o que eu vejo muito é isso também, é uma coleta de dados infinita. Daí eu vou lá em qualquer CRM, ou enfim, e não sei o que faço com eles, ou qual que é o intuito de utilizar eles. Uma coisa que a gente vê muito na Braze é exatamente isso. Assim, existe um data warehouse, existe as informações, mas é pouco utilizado ou mal utilizado. Eu acho que a IA também vem muito para isso, porque para quem já está usando o cloud, a gente chegou num patamar que a gente não precisa saber de programação para programar, a gente não precisa, enfim, tem conhecimento em muita coisa para conseguir fazê-las, mas a gente precisa saber perguntar, como a Paty falou lá atrás. E se você conseguir integrar isso no dia a dia, se você sabe bem como utilizar esse tipo de ferramenta, aí sim a tua empresa vai conseguir escalar muito mais rápido, porque você vai trazer isso para dentro do teu dia a dia, da tua jornada. Essa loucura de quanto é possível fazer, né? Aqui a gente também falou isso no off. Outro dia uma amiga minha disse, estou usando nano banana. Eu disse, muito prazer, né? Como diz a Lizzie Lemos, é de comer ou de passar no cabelo. E aí ela me mostrou umas fotos e eu disse, foi um amigo nosso, fotógrafo, que fez. Ela disse, não, fiz no nano banana. Joguei 10 fotos minhas lá, disse, né, brifei o que eu queria e as fotos saíram maravilhosamente lindas. E assim, então tudo tem, né, como ser feito cada vez melhor. Claro que fator humano, como a gente, né, disse sempre, ainda vai ser o diferencial. Daqui a pouco, ter um retrato feito por um grande fotógrafo será um ativo daqui a alguns anos, porque foi feito olho no olho, aquela pessoa, né, deu o seu tempo para estar ali. Mas aí vai ser um quadro, vai ser uma coisa, um presentão, né, para o dia a dia, otimiza, traz mais lucratividade e faz com que as pessoas não usem tanto tempo e possam viver mais também, né? Com certeza. E pensando em tudo isso, uma coisa que me vem muito assim é que o teu público é um público que valoriza muito isso, né, Paty? Público, eu diria assim, público 40 a mais, eu me incluo nisso também. A gente sente falta de gente, né? Tanto que pós-pandemia a gente ama isso aqui, a gente ama evento, a gente ama estar com as pessoas. E a IA não vai tomar isso, né? Ela vem para realmente agregar, para que a gente consiga fazer tudo isso de forma genuína. Isso é uma coisa muito legal, Babi, porque justamente eu fiz uma pivotagem na minha carreira a partir de 2020, justamente virando uma influenciadora digital já com 40 e muitos anos, justamente porque eu não tinha mais a possibilidade de estar na rua, né? Nenhum de nós tinha essa possibilidade. E isso fez com que eu tivesse uma projeção maior dentro de um Instagram. Aliás, por favor, se não me seguem ainda, @patileivas, 2 T's e I. Teve uma projeção maior, porque eu sou uma influenciadora offline.
Eu sempre fiz isso. Meu trabalho era influenciar pessoas a saírem das suas casas e irem para eventos. Como gestora de relacionamento, como mailing corporativo, eu sempre fiz isso. E pular para a internet não foi tão simples. Eu tive que abrir mão de alguns preconceitos individuais também, né? Por idade, por tudo. Ah, você é mais uma blogueirinha? Não, eu vou trabalhar falando para esse público que tem a minha idade ou que está, né, na roda mais tempo aí. E essas mulheres vão se identificar comigo. Então, esse teu ponto, para mim, é muito importante. A veracidade do que vem para as redes e o fator humano. Os eventos todos, eu vou a muitos summits, todos sempre cheios. Não são tickets baixos, né? As pessoas investem para estar aqui, não só o ingresso, mas aqui vocês estão gastando com hotel, vocês estão gastando com transporte. As pessoas querem conviver. Então, assim, eu acho que isso a gente não vai perder jamais. Perfeito. E aí, pensando em tudo isso, uma coisa que a gente vê lá na Braze, de fato, é que quanto mais personalizada a tua campanha, a tua jornada, enfim, mais ela vai converter. Então, o engajamento ele pode subir 3 vezes só de você fazer uma hiperpersonalização. E aí, pensando em tudo isso, e pensando no que a Joyce trouxe com coleta de dados, etc., existe um ponto em que tudo isso, em algum momento, pode gerar um sentimento de invasão de privacidade. Por exemplo, pô, essa empresa sabe tudo sobre mim. Vocês veem que pode ter algum sentimento nesse lado, assim, nesse sentido? Eu penso sempre que o combinado não sai caro. Então, quando você é honesto e joga junto, né, no mesmo time do seu cliente e explica para ele, eu quero fazer uma jornada melhor para você, uma personalização melhor para você. Então, quando você coleta aqueles dados, você já prepara ele. Então, quando você coloca, onde que passa do ponto, na minha opinião? Quando você pega os dados do cliente porque ele te autoriza a mandar um e-mail com uma oferta, por exemplo, e de repente a tua equipe liga para ele, né? Então eu acho que quando a empresa precisa de uma lei LGPD para barrar isso, significa que já passou do ponto. A gente não precisava nem ter essa lei, né? Hoje existe, ainda bem, né? Mas não precisava ter. Então, você tem que entender que o cliente, de novo, você tem que colocar o cliente dentro deste processo, né? O storytelling, que sempre falam muito, é como a Disney faz. Então, por exemplo, a Disney nunca vai... Você está lá preenchendo alguma coisa no site, né? Se caiu alguma coisa, se deu errado, ele já coloca você dentro desse storytelling, dentro dessa magia. Então, assim, não é que desculpe, nosso site caiu. Não, aparece uma fotinho do Stitch, um personagem da Disney dizendo, ops, o Stitch comeu essa página, comeu o cabo, a gente volta em breve, né? Ou então, você entrou no site e faz 30 dias que você não compra nada aqui no nosso e-commerce, um exemplo, né? Estamos sentindo a sua falta. É a mesma coisa, é a mesma mensagem, mas de um jeito diferente. Então, quando você humaniza a tecnologia, você está usando a tecnologia, mas você coloca o storytelling para suavizar. Então, eu acho que aí é o ponto de equilíbrio, né? Mas sim, é preciso tomar muito cuidado. O cliente, ele confia em nós quando ele passa esses dados, né? Então, se ele me deu o e-mail para passar uma oferta de Botox e eu vou lá e mando uma promoção de meia para ele, falo assim, peraí, mas eu não autorizei isso, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Olha, eu não tenho bronca nenhuma em relação aos dados. Eu, inclusive, gostaria de ter um chip no pulso e passando e bipando nos lugares. Assim, espero que ainda veja isso nessa vida. Mas existe o bom senso, né? Como tu disse, quem é que não fica pé da vida com as ligações? Né, com o telemarketing de operadoras. Eu sei até porque sou influenciadora, trabalho para Claro e falo isso constantemente, não façam essas ligações. Para que vocês conseguem converter um cliente? Me conta que converte, que daí eu vou dizer, tá, não, tudo bem, segue fazendo. Mas não, então é uma encheção de saco. Todo mundo tem lá, não atender, blá. Então, assim, tem umas coisas que passam do ponto, né? Mas aí é aquilo, é eu não saber pedir, é o humano que está atrás que também, né, não está ainda fazendo da melhor forma possível, mas essa invasão ela vai acontecer inequivocamente. Já acontece. A gente só, às vezes, eu me engano que eu gosto que tu disse. Né? A gente só, às vezes, está apta a aceitar.
Mas eu acho que isso tem muito a ver com o encantamento e a experiência. Porque ninguém vai reclamar se foi positivo. Se for negativo, a gente vai achar motivo para reclamar. Então, tem... O Stitch aparecer ali, eu vou achar até bonitinho, né? Vou querer. Exatamente. Então, assim, eu compartilho os meus dados, mas a experiência vai ser positiva para mim? Que é o que você falou. Você pode ter toda a informação, mas se for para me encher de spam, se for para me trazer informações irrelevantes que vão tomar o meu tempo, porque hoje, de verdade, se tem um item que é caríssimo para mim, é o tempo. Tomar o meu tempo com uma ligação ou com um e-mail, por exemplo, aquele e-mail urgente, e aí você abre uma propaganda. Gente, não faço. Que ódio. E o entregar o benefício também, né? Tipo isso, eu comprei, a farmácia faz isso muito bem feito. Eu comprei uma coisa nesse mês e daqui a, sei lá, 35 dias ela acha, esse creme já deve estar acabando, e ela me oferece uma oferta justamente daquele creme que eu comprei. Aí é um grande benefício. Inteligente. Não, concordo. Aí a gente usar os dados e a tecnologia pensando na experiência do cliente final, que é o creme está acabando. A maioria das pessoas pensa na lucratividade. Não que isso não seja importante. A gente não trabalha em ONG, né? A gente precisa, no final, ter a nossa lucratividade. Mas, de nada adianta se lá na ponta o cliente não está tendo uma boa experiência. Com certeza. Inclusive, eu sempre reparo nesse tipo de coisa, e a gente tem lá na Braze alguns cases muito interessantes. Eu vou compartilhar um com vocês aqui. Todo mundo aqui conhece o Zé Delivery? Conhece? Alguém aqui teve alguma experiência de pedir o Sacooler? Sabem o que é? Quem já pediu o Sacooler? Tá, para quem não sabe o que é... Chega com a cerveja geladinha, assim? Exatamente. Já vi na novela. É verdade, teve na novela. Então, por exemplo, o Zé é nosso cliente, ele tem um case muito legal do Sacooler. Qual que foi a sacada deles? Eles entenderam que eles vendiam menos cerveja no verão no Rio de Janeiro, principalmente próximo à praia, porque as pessoas compram das barraquinhas. Só que nem sempre o cara da barraquinha vai atender, muitas vezes ele vai cobrar mais caro. E o Zé pensou assim, e se eu entregar na praia? E se eu chegar na pessoa, na areia de Copacabana, e levar para eles a cerveja gelada? Resultado, através de geolocalização, trabalhando com o geofence do Google, utilizando o Braze, eles simplesmente conseguiram entregar a Sacooler na praia de Copacabana no verão. E eles subiram 42% as vendas. Só... Oi? Exatamente. Não, o ponto todo a gente está falando de experiência. O ambulante, ele está ali, ele é uma experiência também, mas será que todo mundo está satisfeito com essa solução? Então, eu acho que, trazendo para a nossa realidade, isso nem entra tanto no mundo IA, isso é simplesmente o uso de dados, como a Joyce falou. Mas, falando um pouquinho de IA, é exatamente a gente conseguir trazer essa experiência única, sem perder escala, sem perder encantamento, e, ao mesmo tempo, gerando uma lucratividade, gerando algum resultado. E aí, Joyce, você citou aqui alguns KPIs. Quais os números que você entende que a gente deve analisar pensando nesse ponto de O que uma empresa tem que estar olhando para a parte de conversão, pensando nessa parte de usar a tecnologia a nosso favor? Conversão é importante, óbvio, né? A gente, de novo, quer ter o lucro no fim do mês, mas eu acho que mais do que a conversão é o LTV, que é o Lifetime Value, é o tempo que o cliente fica com você na jornada dele. Então, quantas vezes esse mesmo cliente recomprou de você? Quanto tempo ele está consumindo de você, ou o mesmo produto, ou outros produtos através de uma esteira de produtos que você possa ter. Então, eu gosto a gente, lá na Magic Blue, a gente avalia a conversão, a gente avalia satisfação, mas a gente também avalia o LTV. E aí, a IA nos ajuda muito com isso, a fazer análise desses dados. Quantos clientes que compraram de mim uma viagem para Orlando no ano passado que estão voltando esse ano? Em que situação eles estão voltando? Eles estão trazendo outras pessoas? Eles não estão? Eles estão indo para um outro destino Disney? Ou eles estão voltando para o mesmo destino? Então, a IA nos ajuda lá na Magic Blue a analisar isso e, com isso, eu consigo, com o meu time de produtos, melhorar meus produtos, melhorar minha oferta, consigo treinar melhor o meu time de vendas. Mas o LTV, para mim, é o maior indicador. O cliente está voltando? Né? Se ele está voltando, significa que toda essa jornada está valendo a pena, porque senão ele pode comprar uma vez. Então, eu tenho uma conversão boa, mas nenhum negócio
é sustentável que dependa única e exclusivamente de clientes novos todos os dias. Não existe isso. Você tem que manter o seu cliente dentro da sua base e é o que eu costumo dizer. O ouro está na retenção do cliente. A lucratividade está na retenção do cliente. A IA ajuda a gente manter esse cliente na nossa base, a gente reter esse cliente. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Todos os KPIs são importantes, mas nós, lá na Magic Blue, o LTV é o que conta mais. Esse nome é muito potente, né? Valor do tempo de vida. Com toda certeza, eu acho que é a coisa mais importante para todas as pessoas, que é o dinheiro se ganha mais, o tempo é o único que a gente só perde, né? Então, fiquei muito impressionada com essa nomenclatura, LTV. Obrigada por esse aprendizado. Agora eu vou ser polêmica. Vocês têm algum exemplo de uma marca ou uma experiência, não precisa citar nome, se for o caso, mas que vocês notaram que era IA e que foi ruim? Tem algum exemplo, algum dia que vocês falaram, poxa, isso daqui não tá legal? Eu tenho um exemplo que eu vi e foi, eu acho que assim, a primeira vez que eu disse, meu Deus, realmente isso tem que pensar bem, né? Que foi uma propaganda, se não me engano, era do estado de Pernambuco, que eles fizeram com o IA uma chamada para a festa junina. E não tinha atores também, né? Como eu disse no caso da Adidas Originals, que eu achei muito interessante, mas no caso eles deixaram de contratar pessoas, né, da cidade ou para fazer esse comercial, deixaram de contratar cinegrafistas, produtores de elenco, uma série de profissionais, e aquilo ali foi mal visto pela população, porém economizou muito para a prefeitura do lugar. Então, assim, é muito controverso ainda, né? E ali isso me chamou bastante atenção, porque não sabia com quem concordar, sabe? Não sabia para que lado puxar essa brasa. Mas é um ponto a ser sempre cogitado, né? Eu já tive uma experiência, não sei quem já teve a oportunidade de ir numa loja da Amazon Go, que é aquela loja onde você entra e você não tem caixa, não tem atendente, não tem nada, e você faz a sua compra e sai, né? É até estranho, né? A gente fica assim olhando, tipo, ó, tá pago, né? E o que eu vi, eu gostei da experiência, mas houve uma pesquisa depois dizendo que as pessoas que estavam frequentando a Amazon Go, a maioria das pessoas estavam relatando uma experiência fria, porque por mais que tivesse uma tecnologia super que facilitava aquilo tudo, né? Elas sentiam falta de alguém indicando um produto ou de alguém dando um bom dia. Olha que coisa doida, né? Então, assim, de repente, se tivesse uma pessoa lá, não pela fiscalização, dizendo ele vai fugir com um item que não pagou, não pela fiscalização, mas pelo sorriso, né? Pelo bom dia, pelo o sabão em pó está naquela prateleira, né? Isso iria tornar a experiência mais interessante. Então, novamente, a tecnologia é muito benéfica, nos ajuda demais, mas o fator humano no final faz falta. A gente vê um evento como o Gramado Summit, é a primeira vez que eu venho no Gramado Summit, eu estou encantada, né? Nunca vim, quero vir todos os anos agora. Viu, Rodrigo? Me chame sempre, tá? Que eu estou apaixonada por esse evento. E um evento de inovação, de tecnologia, de startups, a gente pensa, as pessoas podem ficar em casa e participar de tudo isso. 30 mil pessoas aqui, né? Por quê? Porque isso aqui não se perde. Então, a Amazon Go é um ótimo exemplo de uma coisa incrível, uma sacada super futurista, mas que faltou aquele sorriso, sabe? Aquele bom dia, seja bem-vindo, de gente de carne e osso. E eu fico sempre pensando, e se dá um chabu? Se eu não conseguir pagar, e se eu sair sem pagar? É complicado. Se cair a luz, imagina. Mas é engraçado, porque a minha visão, no caso de Amazon Go, por exemplo, eu odeio em loja, eu compro tudo online. Para que eu vou até a Amazon Go? Adora a Amazon Go. Não, mas veja bem. Eu achei que tu gostava, que tu era daquela, não precisa falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Não, eu ia adorar, mas aí eu faço da minha casa. Para que eu vou até lá? Não é mesmo? Aí a pessoa que vai até lá,
Por que ela vai até a loja? O que ela quer quando ela vai até uma loja? Ela quer tirar uma dúvida, ela quer estar ali. Então, acho que também, trazendo para o mundo de IA, é a gente entender também o que está ao nosso entorno. Ah, legal, não preciso falar com ninguém. Poxa, mas se eu fui até lá, não era para falar com alguém, será? Pois é. Sabe que o Guto Rocha, que é um dos sócios aqui do Gramado Summit, ele trouxe uma fala muito especial num pós-NRF. A NRF, se alguém não sabe, é a maior feira de varejo do mundo, né, que acontece em Nova York todos os anos em janeiro. E essa feira trouxe um insight para ele que era: tenha um sofá. Se tu tens ainda uma loja física, tenha um sofá. Que isso vai fazer a diferença, porque as pessoas elas não querem só consumir, porque consumir, como a Babi disse, da minha casa lá, deitadona na cama, eu compro o que eu quiser, mas eu quero sentar em algum lugar e ser recebida. Aí tem um exemplo maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ir por agora para Nova York, a loja chamada Printemps, que é uma loja francesa, né, que pela primeira vez saiu da França e abriu essa em Nova York, na área de Wall Street. E é uma loja que é feita para olhar. Não é uma loja que te instigue a comprar, apesar de, né, nós mulheres, ela gera um desejo, com certeza. Mas ela não é aquele monte de arara, aquele monte de coisa. Não, ela é uma loja para passear. Ela é quase um museu de arte, para contemplar, essa palavra. Cheia de restaurantes incluídos nos espaços de venda, cheia de sofás. Então é isso. Aí a gente vai falar, mas experiência já não é mais, né, disrupção, experiência é a base. Ok, mas ainda assim a experiência agregada, a IAC, por exemplo, lá também, tu compra tudo sem vendedora. É um padzinho que tem e tu consegue resolver tudo. Vai fazer com que todos os processos sejam mais curtos, menos fricção e mais venda. Eu fiquei feliz agora de saber, porque eu tenho um sofá na Magic Blue. E a gente não é uma loja de rua, não é uma agência de rua, a gente é um escritório dentro de um centro comercial. E eu recebo pouquíssimos clientes lá, porque a gente atende muito online o Brasil inteiro. Mas, de vez em quando, vai um cliente lá. Sabe quais são os meus principais clientes que vão lá? São os pais dos adolescentes que vão viajar com a Magic Blue, com a tia Joyce, para Orlando, que a gente leva muitos grupos de adolescentes desacompanhados. Então, nesse momento, esse é um cliente que ele quer estar próximo. Ele faz tudo online. Ele faz tudo com as nossas consultoras. Ele faz o pagamento, ele passa o cartão, ele manda a documentação, tudo online. Mas na hora de assinar o contrato, ele gosta de ir lá, porque ele fala: quem é a pessoa que vai levar meu filho, minha filha, menor desacompanhado? E aí, a gente tem sala de reunião, tudo, mas eles adoram sentar no sofá, e eu não sabia desse conceito. Agora eu estou feliz que eu tenho um sofá lá na Magic Blue para receber os meus passageiros. Se tu não conheceu ainda, vou te apresentar o Guto Rocha depois. Vocês entrem também no Instagram dele, tem um post sobre isso. E isso é muito interessante mesmo, porque essa confiança, né, que gera ter um ambiente dentro de uma loja. É isso, tu poder sentar no sofá de alguém de uma loja, parece que assim, tu está sendo realmente bem recebido. O sofá me remete a aconchego, né? É mais aconchegante, mais caloroso do que uma mesa com duas cadeiras, né? Então, gostei muito desse conceito, adorei. Tu já fazia e nem sabia, viu? À frente do seu tempo. Bom, gente, agora eu tenho uma última pergunta para vocês, que é: se vocês pudessem dar uma instrução, um conselho para qualquer empresa que quer encantar, principalmente, né, usando IA, o que seria? Saiba pedir. Principalmente, né? Trabalhe o seu bonequinho aí, o seu Tamagotchi, né? Para que realmente seja cada vez mais fidedigno à forma que tu quer receber o teu cliente. Faça com que essa experiência, como tu disse, né, esse me engana que eu gosto, faça com que isso seja legítimo. Deixe a sua inteligência artificial cada vez mais potente, cada vez mais... porque ela não tem a nossa intuição, né? Ela não é intuitiva, ela é aprendida. Então, ensine bem, que eu acho que é o melhor dos caminhos. O que eu diria para quem trabalha com público, para quem tem equipe, utilizem a IA o máximo que vocês puderem para automatizar processos, para automatizar o seu bastidor. E deixa ou você ou a sua equipe pronta para o relacionamento humano. Então, tire dele
tudo aquilo que ocupa a operação. Então, se você tem um atendente na sua loja, no seu comércio, enfim, e ele tem que fazer planilha, ele tem que rodar, enfim, um monte de coisa, tira isso dele e deixe ele fazer a interação humana, porque essa coisa emocional a IA nunca vai fazer, só um humano pode fazer. Então, deixe o humano fazer aquilo que é genuíno do humano. E tudo aquilo que não for, tudo aquilo que a máquina puder fazer, use e abuse da IA, o que a gente faz na Magic Blue hoje. Então, hoje, a gente usa a IA, a gente está trabalhando aplicativos para nossos passageiros, para os nossos colaboradores, a gente está usando planilhas direto, sendo avaliadas pela IA, para que eu possa ter as minhas vendedoras no tete-a-tete. Valorize o seu LTV, exatamente. Então, deixe o humano fazer aquilo que só o humano pode fazer. Todo o resto, coloca para IA. Eu vou colaborar também com 5 centavos, com 2 coisas. A primeira delas é que é isso, a IA, ela sozinha não vai encantar, mas ela vai liberar tempo para que o teu capital humano faça isso, que é meio que o tema do Gramado Summit, né? Make it human. Mas eu vou dar um conselho para quem está entrando mais no mundo de AI, está vendo esse monte de aplicativo diferente, está testando. Eu tinha um professor na faculdade de economia que ele falava assim, ó, duvide de todos, inclusive daquele que vos fala. Então, se você está usando IA, não tome como verdade o que a IA te trouxe. Ela está usando dados. Então, questiona, discorda, fala assim, isso aqui eu não tenho certeza. Se você estiver questionando o teu agente, né, a tua ferramenta que você está utilizando, muito provavelmente você está melhorando ela, desenvolvendo ela e também criando um material muito melhor para você. Então, gravem essa frase, duvidem de tudo, inclusive daquele que vos fala. E com essa, eu encerro o nosso painel. Muito obrigada. Maravilha. Duvidem de tudo.